Boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. A paz de Jesus e o amor de Maria. Estamos iniciando mais um programa Semeando a Palavra e hoje o tema do nosso programa é o processo de conversão para uma vida cristã. E hoje nós temos um convidado especial, o Luiz Maier, pregador, da Escola da Fé, Luiz? Pastoral de rua. E hoje o Luiz vai falar pra gente como que se deu esse processo de conversão na vida dele. Tem uma história linda nessa conversão dele. E o objetivo desse programa Semeando a Palavra hoje é isso. Quantas pessoas que iniciam uma caminhada cristã começam um processo de conversão e param na metade do caminho? Assim como também tive essa dificuldade, o Luiz também teve essa dificuldade. Todo aquele que passa por um processo de conversão, ele tem uma certa dificuldade na caminhada. Mas aí tem que ter a perseverança, tem que ter a oração, tem que ter joelho no chão. Então você, meu irmão, minha irmã, que talvez está assistindo o programa agora, quantas vezes você iniciou, esse processo seu de conversão, parou pelo caminho, voltou à vida antiga, voltou à vida velha, mas você sabe que no seu coração você sempre diz assim: eu preciso voltar para Deus, eu preciso voltar para a igreja. Mas de que forma? Então hoje, em nome de Jesus, esse programa, através do Luiz, que vai nos ensinar também aqui hoje, como que a gente caminha nesse processo de conversão. Eu quero pedir você, irmão e irmã, que está assistindo o programa, Semeando a Palavra, já vai compartilhando esse programa também com seus contatos. Seja você também um semeador da Palavra de Deus. Nós estamos aqui agora, passar aqui a palavra para o Luiz. Boa noite, Luiz. Tudo bem, Luiz? Boa noite para todos. A paz do Senhor, que a paz de Cristo venha sobre nós, nos dando tudo aquilo que nós necessitamos, Porque a paz de Cristo, ela vem e envolve nossa alma, nosso coração, a nossa mente. Então, como é bom a gente poder falar para os irmãos, a paz do Senhor. Amém? Amém. Amém. Eu quero também saudar todos os irmãos que estão nos acompanhando. Como o Luciano falou, eu sou formador na Escola da Fé por alguns anos. Esse é o 6º ou 7º ano já. Então eu quero saudar os meus alunos que estão esse ano em Campinas, Estou lá na paróquia Nossa Senhora da Evangelização, na comunidade Sagrada Família. Então muitos estão nos assistindo. Os do ano passado, do ano retrasado, todo mundo da Escola da Fé. E o nosso canal, para quem quiser nos acompanhar, fazer a Escola da Fé pelo YouTube, Nós temos um canal no YouTube, que é a Escola da Fé Católica, Luiz Maier, para ser fácil de achar. Então, uma aula seguida da outra. Você que tem dúvidas, meu irmão, sobre a santa doutrina da igreja, os ensinamentos, se inscreva no nosso canal, vai lá nos conhecer. É tudo por amor à igreja, tudo para que o católico se forme, para que o católico entenda a sua doutrina, verdade, Luciano? Verdade. E eu quero saudar os irmãos também do grupo de adoração Divina Misericórdia de Vinhedo. O qual participamos. Exatamente, do grupo que nós participamos ali na comunidade de São Benedito, aqui em Vinhedo, da paróquia São Sebastião. Eu quero também saudar os irmãos de Louveira, do grupo de adoração de lá, É outra arquidiocese, mas eu tenho a licença do vigário, eu vou, Então amanhã estarei no grupo em Louveira, lá no Burque, na comunidade de São José. Sim. E os irmãos estão nos acompanhando hoje também. Então eu quero saudar os irmãos de Louveira, os de Valinhos, e todos, Lu? Não sei se os irmãos da Pastoral de Rua, que eu participo de um grupo de Pastoral de Rua, Isso. Então os irmãos estão nos acompanhando também. Então a paz do Senhor, para todos os que nos acompanham. Que Deus nos abençoe essa noite. E eu quero agradecer, Luciano, você, o Anderson, pelo convite me feito de eu estar aqui. Então eu vim com todo o meu amor, com todo o meu carinho, para passar esses momentos, junto com vocês, com a igreja. E eu que agradeço, Luiz. E você que tem uma vida corrida também, que não é fácil, E a gente está muito feliz de você estar com a gente aqui, tá? Pode ter certeza disso. Amém. Saudar os padres também, que podem estar nos acompanhando, sim, Quantos padres nossos amigos, Nossos que eles nos dê a bênção, Lu, hoje. Que o padre, exatamente. de onde ele estiver, ele nos dê a sua bênção também, Precisamos muito. Muito. Mas vamos já aproveitar, Luiz, rezar um Pai Nosso, pelo nosso país, pela nossa cidade.
pelos nossos irmãos que estão assistindo. A gente já inicia esse programa assim já com oração. Porque quando Jesus, né, ele diz na palavra, né? Quando orardes, rezardes assim. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. E eu sempre digo assim, Aleluia. sem ela não dá. Verdade. Nenhum trabalho de evangelização não dá para começar sem pedir a intercessão da nossa mãe. Então nós pedimos a intercessão da Virgem Maria por este programa, pelos irmãos que estão assistindo o programa, Amém. que ela interceda pela vida de cada um. Amém. Ave Maria, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Luiz, você estava falando, né, dos canais que a gente tem de evangelização. Se a gente for ver, hoje está tão fácil, né? A gente tem um celular na mão. Você falando me veio assim na mente, assim, eu não parei para pensar, mas agora eu pensei. Pra você ter uma ideia, só aqui em Vinhedo nós temos 2 canais de evangelização, o seu, do YouTube. Que não é meu. Né? Vamos falar assim? Não é que meu. É a Escola da Fé? A Escola da Fé do YouTube foi uma idealização do Sim. Felipe Capovilla Sim. e da sua irmã Dani Capovilla, que eles são da paróquia São Cristóvão de Valinhos. Ah, tá. Então, há 3 ou 4 anos atrás, a Escola da Fé foi na paróquia São Cristóvão, né? Eu estava lá com o padre Augusto. Ele me convidou, né? E eu fui. E foi maravilhoso estar lá. E aí, como a paróquia houve uma transformação, porque Sim. quanto mais o católico sabe a santa doutrina, mais ele se apaixona pela igreja, né? Então, eu sei que quando terminou a Escola da Fé, foi consagrado assim 15 ministros de Eucaristia, muitos catequistas, então o pessoal se voltou para servir a paróquia, né? Abriu, né, a mente, né? Então o canal é deles, né? E eu tô ali participando, eu tô ali dando o meu melhor, entendeu? Porque eu sou muito simples, né, Lu? Entendeu? Eu sou muito simples, então... Mas assim, no que eu posso ajudar, né? Entendi. Essa minha vida de missão aí. E aí as aulas presenciais, daí este ano, são em Campinas, né? Entendeu? Digamos eu assim, estou né? lá em Campinas. Só nesse meio nosso aqui tem 2 canais, né? O YouTube, a Escola da Fé, o programa Semeando a Palavra, né? Que tá aí já. O Ilgo, com do Ilgo também, da Rádio Capela, né? FM. Um abraço, Ilgo. É verdade. Deus abençoe seu programa. Amamos cada vez você, mais também. viu, irmão? Logo, logo você vai estar aqui também. Tá bom? Então vamos iniciar o nosso programa hoje. E eu sempre gosto de trazer uma palavra, né? A palavra que eu trouxe hoje para esse tema está em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, a partir do versículo 19, que vai dizer assim: Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para serem apagados os vossos pecados. Virão assim, da parte do Senhor, os tempos de refrigério, e Ele enviará aquele que vos é destinado, Cristo Jesus. Amém. Então, Luiz, hoje o programa é como é o processo de conversão para uma vida cristã. Então, a primeira pergunta que eu faço para o Luiz é: como que foi, Luiz, o seu processo de conversão? Como que se deu isso? Como que você se encontrava? Como que era a vida velha antes? Vamos falar assim, né? Você pode contar um pouquinho para a gente? Posso. Então, que eu estou caminhando, né, na igreja com Jesus já fazem 33 anos, Amém. Bastante tempo, né? Então, às vezes eu nem lembro mais direito como que eu era. 33 anos. Eu tinha 21 anos quando eu fui chamado pelo Senhor. Então, eu era um rapaz que eu não frequentava a igreja como? Ia por obrigação na Santa Missa, porque minha mãe me empurrava para a Santa Missa, né? Eu não entendia nada, mas eu já tinha, assim, dentro de mim uma sede pelo espiritual, pelo mundo espiritual. E por causa disso eu comecei a procurar Deus em várias... ou Deus, ou uma espiritualidade, alguma coisa em vários lugares. Então eu frequentei lugares de espiritualidade não cristãs. Mas buscando, entendeu? sempre buscando, né, Luiz? Sempre buscando. Essa sede, né?
Eu era um jovem, assim, enquanto criança eu era mais quietinho e tal, né? Mas, assim, quando jovem eu era mais agitado e tal, Sim. né? Então, eu acabei me envolvendo com coisas que jovens se envolvem, né? Entendeu? Sim. Mas eu nunca fiz mal pra ninguém, né? Agora, pra mim, eu acabei fazendo, né? Porque você acaba bebendo, puxando fumo, essas coisas, entendeu? Né? Mas eu tinha, assim, um vazio dentro de mim muito grande, né? Eu sempre trabalhei, desde os 12 anos de idade eu já trabalhava, né? Com 14, aí eu fui trabalhar aqui na cidade de Vinhedo, que eu sou de Vinhedo, né? Que eu fiquei anos fora, né? Depois voltei para cá direitinho faz uns 6 anos agora, né? Mas assim, a minha realidade foi assim, eu sempre fui muito batalhador, entendeu? Muito responsável com o meu trabalho, com tudo. Mas eu tinha um buraco dentro de mim, eu tinha um vazio assim muito grande. Sabe quando faltava o quê? Deus na minha vida. Hoje eu entendo que esse vazio que eu sentia era o lugar de Deus que estava vazio. Eu não tinha colocado Deus neste lugar que é dele, na vida de cada ser humano. Então eu costumo falar assim, porque eu aprendi, no nosso coração tem um trono, né? Enquanto Jesus, que é o Senhor, não se assentar nesse trono e reger a minha vida como o regente, o rei, né? Enquanto eu não o entronizar nesse coração, fica faltando o lugar dele. Porque, de repente, nesse trono pode estar vazio, mas eu posso estar sentado nele. E eu fico procurando, mas não vou achar, porque a felicidade é uma coisa que se constrói, mas é uma coisa que se constrói com Deus no teu coração. Então, quando eu conheci Jesus, que eu o convidei, porque ele é tão delicado, né? Ele tem você precisa convidar. Jesus, eu quero que o Senhor venha morar no meu coração. Não é intrometido, né? Ele não é intrometido, né? E aí eu falei, não, eu aceito Jesus como meu Senhor. Eu era batizado, crismado, né? Entendeu? Mas eu não conhecia Deus. Eu recebi o sacramento sem ter consciência direito, né? Sei lá, não estou dizendo que o problema foi com os catequistas, talvez foi comigo, entendeu? É interessante o que você está falando, Luiz. Duas coisas que eu peguei que você falou, esse vazio do coração, né? Talvez não é, a gente tira o lugar de Deus, que é no trono do nosso coração. Às vezes Deus não está sentado lá. Muitas vezes, igual o Luiz falou, é nós que estamos sentados lá e querendo ser Deus, né? E a gente toma as decisões sozinhos, tudo assim, sem pedir orientação para Deus, né? Então era assim a minha vida, Lu. Eu fazia as coisas da minha cabeça, eu resolvia, né? Então, desde o momento que eu falei, Jesus, eu quero que o Senhor seja o meu Senhor. Eu quero... É a oração que a gente faz, né? Renunciando ao mal, que no meu caso eu precisei renunciar a Satanás, que eu estava envolvido com ele, sem saber, né? Eu não sabia que era com ele, mas por causa das práticas, né? Eu ia muito em lugares que até rezava, Pai Nosso, Ave Maria, tinha imagem e tal, né? E eu achava que Deus estava ali. Mas aí não é Deus, entendeu? Hoje eu sei disso. E aí quando eu convidei, eu me converti a ele, me voltei para ele, quando ele entrou no meu coração, isso é inexplicável, não sei como a gente consegue codificar com palavras humanas, né? Coisas espirituais, mas assim, aí aí foi diferente, Lu. A minha vida começou a ser diferente. Eu sentia assim um preencher, sabe, né? Que agora eu entendi que era isso que faltava. O Deus no meu coração para me ajudar a viver, para eu amadurecer como cristão, como filho de Deus, como homem, entendeu? Né? Esse caminhar com Deus, não estar mais sozinho, eu e minhas opiniões, eu e a minha cabeça, né? Não, eu e o Senhor. Então hoje tudo que eu vou fazer eu pergunto para Ele, né? Eu oro, Senhor, faço, não faço? Qual a tua direção? Né? Você não faz mais assim das suas próprias razões, da sua própria cabeça, né? Não, primeiro eu coloco tudo nas mãos do Senhor. E quando uma coisa não dá certo, eu falo, não, o Senhor está permitindo que não dê certo. Por mais que eu queira aquilo, não, mas não teve a permissão de Deus. Então eu aceito. E dentro dessa caminhada, Luiz, né? Você tem 33 anos, né? Eu sempre falo assim, eu não gosto, Luiz, muito dessa palavra assim, quando a pessoa fala assim, agora eu sou convertido.
Porque eu sempre preguei isso, né? Porque eu acho assim que a palavra agora eu sou convertido é um sinal de que já está pronto. Né? Eu não estou pronto a gente não ainda. está pronto, não é verdade? Eu não estou mesmo. Nós estamos num processo de conversão. A conversão né? é diária. Pronto vai estar quando a gente estiver lá no céu. Aí sim, agora eu estou pronto. Né? Agora eu estou convertido. É verdade. Então, vamos falar assim. Então, o Luiz faz 33 anos que está nesse processo de conversão. O Luciano, faz 11 anos que estou nesse processo de conversão. E não é fácil. Não é fácil, né, Luiz? Não, Quantas nunca renúncias, foi. Nunca foi fácil. Né? Quantas amizades que a gente tem que deixar porque não entende e a gente optou por seguir o Senhor, não é verdade? E eu quero, em cima um pouquinho do que o Luiz falou, você, meu irmão, você, minha irmã, que está aí assistindo o programa, talvez esse coração vazio que você está sentindo, talvez nessa fala do Luiz, essa explicação do Luiz, né, foi aí uma resposta para você. Talvez você tenha buscado a felicidade em tantos lugares também, né? Talvez até preenchido esse vazio do seu coração com coisas, né? E aquela felicidade ela vem momentaneamente, ela tem um prazo de validade, né? Um dia, 2 dias, uma semana, um mês, mas depois que você, se é objeto, você enjoa daquele objeto e seu coração fica vazio novamente. Então tá aí a resposta desse vazio do coração. É Deus. Falta colocar Deus aí no coração. E uma outra coisa importante, Luiz, também que eu peguei na sua fala, isso para nós mesmos envolvidos na igreja, né? Quantos irmãos que estão na igreja, que conhecem os sacramentos da igreja, trabalha, né? Tem a pastoral, mas não tem um conhecimento profundo com Deus, com Jesus. Conhece os sacramentos, mas falta essa intimidade. É preciso ter intimidade com Deus. Aquilo que o Luiz falou. Quando o Luiz descobriu, né? Convidou Jesus para fazer parte da vida dele, preencheu esse vazio. E o Luiz começou a estabelecer daí um diálogo com Deus, né, Luiz? Sim. Aquilo que Começou o Luiz uma comunhão pedia para ele, né? O Luiz fazia coisa da cabeça dele e começou a pedir para quem? Para Deus. Orientação para Deus. Mas nós temos também, né, Luiz? Nesse caminho de processo de conversão, nós temos que aprender a ouvir a Deus, né? Os sinais. E nem sempre a resposta de Deus é aquilo que a gente quer ouvir. É verdade. Eu lembro a primeira vez, porque daí eu comecei, porque para mim foi muito estranho quando eu comecei na igreja, Lu, porque assim, na verdade foi a minha irmã que começou em grupos de oração. Sim. Entendeu? E nossa, aquela época era a dona Neuza Paula, dona Neuza Torres, né? Que hoje já está no céu intercedendo por nós. E eu era muito amigo da dona Neuza. Inclusive, a Bíblia que eu dou aulas na Escola da Fé, que é uma Bíblia de Jerusalém, é a Bíblia dela. Ela me deu, antes dela partir, ela me chamou na casa dela e falou assim, olha, eu quero te dar um presente pessoal meu. Então, eu tenho lá na minha Bíblia a letrinha dela. Nossa, é uma honra, né? Uma honra. E dona Neuza sempre me ajudou muito, né? Com conselhos, com um monte de coisa. Para mim é uma santa que está no céu, né? Mesmo que ela não vá para os altares, mas ela está na glória, né? Que bom. Então, e aí a minha irmã começou nos grupos dela, né? Que é o grupo até que é de toda quarta agora, acho que ela, né? Lá São na Mateus, Matriz né? de Santana. Não, na Matriz de Santana. Quarta-feira, isso. Então, os irmãos e as irmãs são amados ali, né? Entendeu? Muito bom. Então, aí, Lu, ela começou a ir, ela começou a conhecer Jesus, entendeu? E ela me convidava e eu não queria ir na igreja. Eu falei, não, depois eu vou... Porque agora vem a época do carnaval, então eu ia em todos os bailes de carnaval. Eu batucava, era tudo isso, né? E aí eu falava assim, não, daí se eu começo a ir na igreja, na quarta-feira eu não posso ir no carnaval, porque depois da meia-noite é quarta de cinzas. Mas eu não conhecia nada, entendeu? Então, por causa das coisas, eu falei, daí eu vou ter que parar de beber. Assim, foi um processo. E eles me enganaram um dia, que era para mim ir numa festa, mas era um grupo de oração, entendeu? Que era na casa de uma pessoa. Eu acabei chegando nesse lugar, aí a dona da casa, olha o acolhimento, a dona da casa me recebeu tão bem, que eu não pude, porque daí eu percebi que não era uma festa, né? E aí eu falei assim, nossa, que engraçado. Eu falei assim, agora eu não posso ir embora daqui. E eu vi assim, eu achei que eu ia chegar naquele lugar, ia que ter um monte de senhorinhas velhinhas, Entendi. com o terço na mão, né? E rezando, então eu não via graça nessas coisas, Entendi. né?
Claro que tem a graça hoje, né? Mas eu na época eu não sabia. E aí eu vi violão, eu vi uma mini bateria lá, que era algumas partes da bateria. E o pessoal começou a bater palma. E eu olhei para minha irmã e falei, escuta, pode fazer isso para Deus, pode bater palma para Deus, pode tocar violão para Deus, essas coisas, né? Aí ela falou, claro que pode, Deus está vivo, né? Então, nesse momento, eu ainda não tinha convidado Jesus para entrar no meu coração, né? Porque, para mim, a ideia de Deus era um Deus cruel, com um raio prontinho para jogar na minha cabeça por qualquer motivo. Um Deus bravo, né? E ela falou assim, não, Deus é um Deus que fala, que enxerga, que gosta do belo, que gosta da alegria, né? E eu vi daí o pessoal, Igreja Católica, né? Batendo palma, cantando, eu vi um povo feliz. E eu tinha aquele buraco dentro de mim. Sim. Eu falei, nossa, olha, esse pessoal parece estar muito feliz, entendeu? Né? Aí eu vi o pessoal assim de olho fechado, com as mãos erguidas, né? E eu falei, meu Deus, porque eu conhecia essa alegria, entre aspas, né? Tipo assim, nesses lugares de espiritualidade que eu ia, entendeu? E nas coisas do mundo, né? Entendi. Entendeu? Num estádio, num campo de futebol, no esporte que eu praticava, nos bailes de carnaval. Eram alegrias momentâneas, né? Vamos falar assim. Mas assim, eu não tinha visto essa alegria dentro da igreja ainda. Sabe, cristãos alegres, felizes, dizendo eu sou de Jesus. Sim. E lá eu vi isso. E o mais impressionante é que eu vi uma moça cega nesse dia, batendo palma e sorrindo, que é a Cidinha, que mora na Nova Vinhedo. Aquilo me impressionou muito. E aí ela não me conhecia, eu também não a conhecia, e eu fui até na direção dela. Estava cheio de gente. Sim. E eu olhei para ela e falei assim, moça, eu quero te perguntar uma coisa. Porque eu falei assim, gente, será que ela bate bem da cabeça? E bate, claro, né? Mas assim, na minha opinião, acho que não, eu falei. Daí eu falei assim, você é feliz? Ela falou, sou. Olha. Eu falei, por quê? Ela falou, porque Jesus está no meu coração. Eu falei, como assim? Eu falei, você é cega, então ela tem que ser a pessoa mais infeliz do mundo. E ela falou assim, não, eu não enxergo, mas o meu coração enxerga. E Jesus está... Olha, aquilo mexeu tanto comigo, que daí eu fui e voltei para perto da minha irmã. E naquele processo todo, eu fui vendo que existia um Deus que nos amava. Um Deus que me amava e que eu não conhecia. Entendeu? Né? Então o meu processo de conversão foi começando assim. Então eu fui vendo a mudança da minha irmã. Entendeu? Porque na minha casa, a gente sempre se deu bem. Nós somos uma família que nós nos amamos muito, né? Mas, tipo, na época eu nem falava com meu pai. A gente ficou anos sem se falar, morando na mesma casa. Mas o ruim não era ele, era eu, né? Entendi. Entendeu? Né? E todo aquele processo. Então, quando eu vi que ela foi mudando, né? Eu fui conhecendo a Dona Neuza. A Dona Neuza marcou muito a minha vida, porque daí um dia também eu comecei nessa busca, daí indo nos grupos, né? E a gente estava numa grande tarde de louvor. Eu acho que essas coisas teriam que voltar a acontecer aqui em Vinhedo, em todo lugar, entendeu? Eu sou chamado muito para pregações fora de Vinhedo para essas coisas. E glória a Deus. Mas aqui em Vinhedo eu não vi mais tardes de louvor que chama, convoca o povo, todas as paróquias, e uma coisa assim, no poder do Espírito Santo. Solto, pessoas equilibradas, amadurecidas na fé, mas ali dirigindo, e nós estamos precisando disso. A juventude está precisando disso, que eu era jovem, e se eu não visse isso na igreja, Lu, eu não ia ficar, né? Entendeu? Bom, no meu caso, né? Então, o que aconteceu? Eu estava lá, e tinha o Dom Willi do mosteiro, né? De São Bento lá, e ele, numa hora, ele convidou assim, olha, erga os braços e louva o Senhor. E eu estava bem do lado dela, né? Eu olhei assim, todo mundo levantou o braço, começou a orar, né? E eu virei para ela e falei assim, Dona Neuza, o que é louvar? Aí ela pegou na minha mão, ela falou assim, filha, é assim... Eu vou falar e você repete. E ela começou, Senhor, eu te louvo por isso, Senhor, eu te louvo por aquilo. Ela falando, eu assim, né? Foi para mim, foi um momento muito marcante. Aquele carinho dela me ensinando a louvar. Igual andar de bicicleta, ela te ensinou. Exatamente. Eu vou falando e você repete. Olha pra você ver que coisa linda. Então, Lu, e aí foi aquele processo, eu fui conhecendo mais a Deus, né? Depois, por N motivos, né, que foram acontecendo, daí, da Igreja Católica, eu fiquei alguns anos na Igreja Protestante. Por quê? Eu estou falando isso de 30 anos, de um processo de daí quase
Eu acho que eu fiquei um ou 2 anos em igreja católica. Assim, também teve o processo da minha libertação. Sim. Entendeu? Vou contar só isso, Ok. tá? Então, o que aconteceu? Quando eu comecei nos grupos de oração, eu tinha... Então, eu tomava muito passe, eu fiz muito benzimento. Entendi. Eu tinha um problema de saúde no meu pulmão muito sério e que os médicos já tinham falado para minha mãe e colocado a data que os meus pulmões iam aguentar. Nossa. E eu tinha... Por mais que eu praticasse esporte... toda noite a medicina, não sei de que maneira era, mas eu tinha que ficar assim, imagina, assim, eu ficava com as minhas pernas em cima da cama, com os braços no chão, meu irmão tinha que ficar batendo nas minhas costas, era uma forma de tratamento, porque a pleura do meu pulmão estava se desfazendo. Então eu tinha um data para mim morrer. Olha só. Entendeu? E aí o que aconteceu? Por causa disso, a minha avó, italianona, né, então me levava para muitos lugares. Então eu fiz muitos trabalhos, entendeu? Entendi. E por mais que eu visse o que acontecia, eu nunca quis que alguma coisa se incorporasse em mim também, graças a Deus. É a força do sacramento do batismo que eu tinha e que foi a graça santificante que estava em mim, eu não sabia, foi me guardando, entendeu? Protegendo. Isso. Então, o que aconteceu? Num processo que me levaram para um grupo de oração na Vila João 23, que hoje é a Paróquia São Francisco. Mas era, então, uma comunidade da Paróquia São Sebastião que o mosteiro cuidava, né? Então, aquele dia eu fui lá nesse grupo de oração, onde estava o seu Isaac, o Luizinho, que hoje ele é marido da Lucilena, né? Pai do Cleiton, tal, que toca na igreja, né? Então, estava ali naquela noite o Jacó, e eles oraram por mim. Porque assim, eles fizeram toda aquela oração e aí eles falaram assim, olha, os que estão precisando de oração, venham aqui e vão receber oração. Da onde eu estava, eu sabia que eu precisava receber oração, Sim. que eu não estava bem. Mas a minha cabeça ainda, eu não era cristão. Então eu virei para uma das servas lá e falei assim, olha, eu também quero receber um passe. Daí ela falou assim, como passe? Eu falei, eles não estão dando passe? Eu preciso de um. Não é passe, é oração. Eu falei assim, eu não entendi direito. Totalmente confuso. Totalmente confuso, Perdido. né? E hoje eu dou aula na Escola da Fé. Você imagina o processo de olha a obra Jesus, que Deus faz, é a obra que né? Deus faz. Bom, conclusão, eles foram orar por mim. Quando eles foram orar por mim, olha a força da oração. Olha a força da oração. Eles impuseram as mãos em mim e eu estava de pé. Eu não consegui ficar de pé. Eu não estava endemoniado, mas eu estava todo contaminado. Misericórdia. E eles não me conheciam. Hoje nós somos todos amigos, mas eles não me conheciam. E eu sabia que eles não me conheciam. E eu não ficava divulgando que eu ia em lugares e lugares e lugares, né? Entendeu? E aí eu sabia, Luciano, exatamente onde tinham feito trabalhos, no meu cabelo, na minha cabeça, com a pele, onde tinha raspado a minha pele, no corpo e tal. E eles ministrando a oração em nome de Jesus, em nome da igreja, né? Porque são ministros, né? Eram ministros da palavra, ministros dos enfermos e tal. E carismáticos, né? Então, conforme eles oravam, eles falavam assim, o sangue de Jesus está tirando de você agora coisas feitas no seu cabelo. Né? E conforme eles falavam, eu sentia arrancar. Eu sentia puxar mesmo. Eu até abri o olho assim, porque estava de olho fechado, né? Porque eu achei que eles estavam puxando, mas eu vi que não, eles estavam só com as mãos impostas. E dos meus braços, do meu peito, das minhas costas, me arrancava, mas arrancava, eu sentia arrancar. Trabalho. Quando terminou essa oração, daí eu pedi para sentar, porque eu fiquei zonzo, né? Entendeu? Gente, quando eu levantei, eu parecia que eu estava pisando em nuvens. Sabe, ser liberto pelo poder do nome de Jesus e ser liberto pelo ser lavado no sangue do Cordeiro. Depois eles me explicaram que eu tinha que me confessar e eu fiz tudo, eu obedeci. Sim. Eu passei pelo processo do sacramento da penitência, o padre me deu a absolvição, entendeu? Então foi um processo de conversão, foi maravilhoso, né? E aí eu comecei com muito questionamento, porque eu falei, quem são essas pessoas? O que é o cristianismo, entendeu? Só que eu comecei com muito questionamento, Lu, e naquela época os católicos não estavam preparados para responder as minhas perguntas, né? E aí, por conta disso, por causa de amizade, né, eu fui parar na igreja protestante, né? Eu tenho amigos
até hoje lá, amigos muito queridos, muito amados, né? Fui participar da Igreja Batista, fiquei um bom tempo lá, né? Mas assim, aí eu tinha algumas perguntas que não me eram respondidas também. Entendi. Por exemplo, na questão de Nossa Senhora, né? Eu falava, não pode ser só isso. Eu sentia que tinha algo mais. Faltava entendeu? alguma coisa, né? Sobre os anjos também, né? Porque cada um tem um dom, né, Lu? Sim. Entendeu? O meu dom de visão tal, é muito fraquinho, Lu. Mas assim, de vez em quando, né? E eu não sou doido, eu não sou nada, porque eu já passei por psiquiatra, por padre exorcista, por um monte de coisa. Às vezes eu vejo um anjo, entendeu? Umas coisas assim. Então eu queria saber mais. E não tinham as respostas. Só tinha não que a palavra de Deus é fonte de reflexão, é tudo. Mas eu precisava de mais, né? Bom, nesse processo de querer mais, né? Eu estava na Igreja Batista e os meus irmãos da Igreja Católica conheceram Vanderlei Zimaro, que era um formador espiritual de Campinas. E aí eu peguei amizade daí com o Ivan Bevenuto, com a Silvana França, com esse pessoal da igreja. Hoje é todo mundo ministro e tal. Mas na época a gente era todo mundo muito jovem, né? E a gente já, desde então, a gente foi se envolvendo e nós começamos em obras de caridade, né? A Teresa Wardzinski, né, que é ministra da Palavra e da Eucaristia, o Silvio, que toca teclado, né? Quem que não conhece o Silvio Wardzinski? Eu fui os conhecendo e desde então nós começamos a nos envolver com obras de caridade. Então a gente ia muito no asilo aqui em Vinhedo, todos os domingos à tarde. E eram as freiras ainda que cuidavam do asilo. Nós íamos, depois nós fomos levados, eu falo levados porque só pode ser a mão de Deus, né? Para a cidade dos menores na estrada de Viracopos, entendeu? Então nós começamos a revezar um domingo num lugar, um domingo no outro. Depois a cidade dos menores foi exigindo mais da gente. A gente estava com a irmã Anélita ali. Então nós começamos com aulas de catecismo, de crisma, o processo dos sacramentos, entendeu? Então, conhecendo tudo isso, eu fui voltando para a Igreja Católica. Houve um resgate aí, Houve um resgate. Né? Mas assim, foi porque era a vontade de Deus. As obras te resgatou. Vamos falar isso, assim. As obras começou a iniciar fazendo com caridade que mais fez força para resgatar. Essa coisa. E aí, o que aconteceu? Com o Vanderlei e tal, então eu fui aprendendo muito sobre a vida espiritual. Ele nos ensinava muito sobre os doutores da igreja, os ensinamentos, entendeu? E isso foi respondendo as perguntas que eu não encontrava, entendeu? Né? E aí foi muito bom. Então eu fiquei alguns anos assim também. E o Vanderlei começou a me falar que eu tinha o dom da palavra. E eu sou tímido, Luciano. Eu não estaria nem aqui, nem dando aula, nem pregando, nem fazendo nada. Eu, pela minha vontade, eu estou sendo sincero porque Deus sabe que isso é verdade. Eu gostaria de ter uma missão assim, acolher na porta da igreja, limpar a igreja, sabe? Eu limpei muito banheiro em retiro. Eles me convidavam para retiro e falavam, não, eu fico na cozinha, eu fico no banheiro, eu não quero ficar falando. O senhor chamou na palavra. E ele foi me chamar justamente no que eu não queria, né? Mas eu não posso fazer a minha vontade, eu tenho que fazer a de Deus. Então não adianta você estar num ministério que não é o teu. Não. Você não vai ser feliz, você vai atrapalhar o Espírito Santo. Então você tem que estar onde Deus quer que você esteja, né? Bom, e nisso tudo, então eu fiquei esse tempo todo. E daí o Espírito Santo, né, a mão de Deus, me fez conhecer a Toca de Assis, a fraternidade, né? Isso. E aí eu me apaixonei pela fraternidade, né? Aí eu deixei tudo e fui para a Toca de Assis. Fui trabalhar na Toca de Assis, lá com os franciscanos, né? Carisma franciscano. E hoje já é um outro caminhar da Toca de Assis. Os anos que eu fiquei lá, que foram 18 anos, foi 18 anos na Toca. 18 anos de Toca de Assis. Então, ali a minha vida de toca era o acolhimento aos pobres, né, os pobres de rua, e adoração ao Santíssimo Sacramento às 24 horas. Então, essa foi a minha realidade de Toca de Assis na época, né? Então, eu era leigo consagrado, leigo ali, né? Foi onde me consagrei a Nossa Senhora e todo esse processo. Uma pergunta, qual o motivo, assim,
Você ter ido para a Toca de Assis, você sentia algum chamado ou você... Então, na época foi assim. Convite? Conforme eu fui tendo toda essa formação com o Vanderlei foi o primeiro que me pôs para pregar. Sim. Estava tendo um seminário de vida no Espírito de uma semana, lá na paróquia Menino Jesus de Praga. E um ônibus, era lotado, o Vanderlei, dom da cura. Então, eu vi, Luciano, paralítico andar, eu vi cego enxergar, eu vi libertações. Então, o mesmo Jesus que curava, continua curando. Continua curando. Entendeu? Uhum. Então, as curas que acontecem hoje que a gente vê são reais, não tem como enganar. O seu Zé, coordenador do grupo de oração de terça-feira aqui do bairro São Mateus, sim, ele era cego, ele ficou 10 anos cegos. E nós levamos eles em médico, um monte de coisa, não tinha o que fazer, porque o problema era no nervo óptico, entendeu? E numa noite de oração também, estava tendo um retiro, né, numa chácara, e numa noite de oração, era dia 12 de outubro, o seu Zé foi milagrosamente curado. Olha aí. O Vanderlei impôs as mãos, e o seu Zé, qualquer hora, vocês trazem ele aqui para dar testemunho, né? Então eu vi muito Jesus, eu conheci um Jesus poderoso, um Jesus que faz na vida da gente. Amém. Entendeu? E não só essas curas físicas, mas as espirituais, as mentais. A minha mente era toda confusa, ele foi né? Então, e aí o que aconteceu? Aí Deus me encheu tanto do amor dele, e a gente já ajudava os pobres, a gente ia nas fazendas, levar a Eucaristia para os enfermos. O Miro Lewandowski e a Dona Tereza Pereira. Né, Dona Tereza Pereira está no céu hoje, né? E olha, é uma querida que eu acho que eu era apaixonado pela Dona Tereza e vou continuar. Não vejo a hora de ir para o céu para encontrar com ela. Então, e a gente ia muito em fazendas, em lugares longe, levar a Eucaristia, entendeu? Olha que coisa. Então Deus foi nos enchendo muito do amor dele, né? E a gente sempre se desdobrou para servir. Por isso que eu faço tanta coisa hoje. Quando eu fui dar o meu boa noite hoje, eu dei boa noite para tanta gente. Então o pessoal fala assim, você trabalha de dia? Eu falei, trabalho. Eu trabalho de dia e faço tudo isso e faço muito mais. Né? Porque tudo exige. A Escola da Fé exige, a Pastoral de Rua exige, os grupos de adoração exigem. Não dá para fazer de qualquer jeito também. E não dá para fazer de qualquer jeito. E assim, uma coisa assim... E aí eu tive que deixar de visitar doentes e famílias, porque não dá tempo. Né? Mas se eu não precisasse dormir, acho que a gente dá um jeito. Mas vai ficando velho, né? Entendeu? A idade vai chegando também. Então, e aí numa dessa, eu estava nisso. E eu tinha um emprego que eu ganhava bem, então eu já tinha comprado. A minha casa é pequena, mas eu já tinha comprado essa casa. Entendi. E aí assim, eu falava, gente, mas eu preciso mais, eu quero mais. Aí eu conheci a Toca de Assis. A Toca de Assis, quando eu conheci, ela tinha 4 casas. Quando, com 18 anos, quando foi da minha saída, ela tinha mais de 200, entendeu? Nossa, que coisa. Cresceu muito. E era uma obra linda, maravilhosa. Só que quando eu conheci a Toca de Assis, ela era extremamente carente. E também de profissionais, entendeu? Então, por causa da minha experiência profissional, eu conseguia ajudar na documentação, num monte de coisa. Bastante. Então. Mas o que mais me comoveu na Toca, ver assim, porque eu tinha aversão a irmão de rua, a mendigos de rua. Eu achava que esses eram todos bandidos, vagabundos, sei lá, entendeu? Olha só. Quando eu conheci a realidade, eu falei, não, alguns são, mas a maioria não é, Lu. Entendi. Tem N motivos para você estar na rua. E problemas profundos que, se a sua mente não estiver, pelo menos, eu não sei se a gente está preparado para problema, mas, por exemplo, você tem que estar com a mente de uma maneira cheia do Espírito Santo para suportar certos problemas. Para entender, para saber, porque tem problema que não tem solução. Não tem. É só na força do Espírito Santo que você vai convivendo e sabendo lidar com aquele problema. Não é? Tem problema que... Não tem como. E essas pessoas, às vezes, não têm essa, como que eu vou falar? Essa capacidade mental, espiritual, e vai para a rua, né? E às vezes vira até filosofia de vida. Mas nós já resgatamos muita gente da rua. Que bom. Nesses 18 anos de Toca, depois mais 6 de pastoral de rua, e eu tenho vocês, os irmãos aqui de Vinhedo, pessoas maravilhosas que nos ajudam. Né? Nos ajudam a ajudar. Né? E a gente também tem um limite, Lu. Nós somos só um grupo de católicos que ajudam irmãos de rua.
nós não somos ONG, nós não somos instituição, nós não temos um banheiro para dar banho neles hoje em dia. Como se diz, vai na força e na raça mesmo, nós né? Vamos, tem que ser assim. Cheios do amor de Deus. Para poder passar. Então, quando eu cheguei na Toca, eu estava precisando doar amor, entendeu? E sem esperar receber nada em troca. E lidar com as pessoas, Lu, mesmo no meu ministério ali de dar aula na escola da fé, financeiramente a gente não ganha nada. Não. A gente se desgasta, quer dizer... Se doa, né? A gente se doa. Então eu amo os irmãos, os pobres que eu consigo ajudar. Eu amo os irmãos que não conhecem a doutrina, então vamos ensinar os católicos, entendeu? Porque, tipo, tem umas coisas ali que eu tô vendo num programa, né, do YouTube, que tem católico perguntando, católico que não quer deixar de ser católico, mas está perguntando sobre doutrina para protestante. E protestante que odeia os católicos, odeia o Papa, então foram perguntar para uns protestantes sobre Nossa Senhora. Perguntando para a fonte errada. Mas, gente, né? Não é? Por isso que existe a Escola da Fé Católica no YouTube. Exatamente. Você não pode ir na aula presencial, se inscreva no canal nosso, que está ali por amor, porque a gente tem que ficar gravando, a gente tem que ficar estudando, é uma dedicação minha do Felipe. O Felipe fica ali editando os vídeos para pôr no YouTube. E o católico não tem 20 minutos por semana para participar de uma aula. Para aprender onde é correto, né? Onde está certo. Exatamente. Por exemplo, aí eu vi a pergunta do católico para o protestante, né? Ah, mas eu vou rezar para Nossa Senhora ou não? Ele acabou com Nossa Senhora. E o católico ainda agradeceu. Nós temos assim, ciclos na escola da fé lá, né? Então, ciclo igreja, como surgiu a igreja, como nasceu a igreja, como que nós somos igreja? Depois vem o ciclo do credo, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Então, no ciclo do credo, a gente estuda Mariologia, Cristologia, o Espírito Santo. Então, ali tem tudo sobre a Virgem Maria. Como que você vai perguntar para um protestante? É uma coisa que você chegar lá, sei lá, um doido e perguntar... É a oportunidade que ele tem para te passar tudo errado, né? Então, e aí quando eu cheguei na Toca de Assis, além de receber todo eu poder doar o meu amor, entendeu? Porque é um amor, assim, incondicional, Lu. Eram doentes, assim, extremamente doentes. Homens, eu ficava sempre nas casas masculinas, né? Por mais que depois eu fiquei 8 anos cuidando das irmãs de clausura, mas todas saudáveis, e eu tinha acesso na clausura até a capela e mais uma sala, né? Entendi. E aí o senhor Ajar, que é um grande servo de Deus também, né? Nossa, uma pessoa maravilhosa. Ele, sim, ele conseguia fazer trabalhos de eletricista, encanador, então ele entrava em toda a casa com a licença do padre e tudo mais, e das irmãs. Nossa, e o senhor é uma bênção também. Ele, a Verinha, nossa. Bom, aí, Lu, o que aconteceu? Aí na Toca, além de eu estar me doando intensamente, porque era as 24 horas por dia, eu comecei a receber ensinamento sobre doutrina, entendeu? Então, eu comecei assim a perceber que tinha muita coisa da igreja nossa que eu não sabia. Que você não sabia. Eu entendia mais ou menos os sacramentos, as coisas, mas eu não conhecia a fonte da doutrina, como tinha surgido tudo isso. Então, com eu estar na Toca de Assis tanto tempo, ali, claro, o padre nos dava muita formação, os irmãos, os guardiões da casa. Então, o meu primeiro formador ali foi o irmão, que era o Rogério, que era o irmão Rafael. E hoje é Padre Rogério. Então, ele começou a me dar muito ensinamento com o catecismo da igreja, que já tinha saído o catecismo, pela Bíblia, né? Ele falou assim, olha, a sua cabeça está uma mistura das seitas, porque eu participei de seitas protestantes, espíritas, da Igreja Batista também, mas a Igreja Batista é uma bênção, viu, Lu? Né? Mas algumas coisas assim, né? Ele falou assim, tá uma confusão ali. Então, o que ele fez? Nós tínhamos uma casa em Cruzeiro, pertinho da Canção Nova, e a Canção Nova era um ovinho, né? Sim, pequenininho, né? Quem vê Canção Nova hoje, e do jeito que a gente via, assim, é outra realidade. Totalmente diferente. Então, o que aconteceu? Eu consegui estudar o catecismo da Igreja Católica, com o professor Felipe Aquino. Nossa, então, eu bebi assim, da fonte dele, entendeu? Só que assim, todo mundo ficava ali e a gente ficava bem no cantinho, tá? Eu com a minha canetinha na mão, com o meu catecismo, e estudando e descobrindo. Então,
ali eu recebi uma formação muito boa, né? Sabedoria, não? Sabedoria. E com as irmãs de clausura também, vinham muitos formadores, grandes padres beneditinos dar formação. Nossa. E eu tinha que levar o padre, buscar o padre, levar o padre, e eu acabava participando. E eu não percebi, Deus estava me formando. Eu não percebi, eu nunca planejei dar aulas à Escola da Fé, ser pregador, né? Eu não acho que eu sou pregador, mas, né, eu nunca planejei isso. Mas o Espírito Santo, que tinha me escolhido, né, ele foi me capacitando. Né? Porque voltando um pouquinho lá atrás, naquele seminário que teve no Menino Jesus de Praga, quando eu caminhava com o Vanderlei, olha o que o Vanderlei fez. Então, assim, a igreja lotada, devia ter umas 3.000 pessoas. Nossa. Então, eu ficava lá na frente, porque nessa época eu estava assim na intercessão. Então, ele ia pregando, a gente intercedendo e tal, né? Ficava eu, a Silvana, não a Silvana França, mas a Silvana, que era também uma das formadoras, o movimento chamava discipulado, né? Sim. E ele, conforme o Vanderlei ia falando, eu ia lendo na Bíblia, assim, falava, olha, isso aqui, a gente abria a Bíblia, estava a palavra ali, era uma bênção. Eu mostrava. Cheguei lá, o Vanderlei nesse dia chegou para mim, ele estava meio rouco. Ele falou assim, a paz do Senhor, tudo bem, nessas coisas de irmão, oh, amém, a paz, amém. Ele falou assim, faltava 15 minutos para começar, né? Mas é uma coisa assim, parece meia doideira, mas são coisas que o Espírito Santo depois que a gente faz. vai entender, né, Luiz? Ele virou para mim e falou assim, olha, eu não estou bem, eu estou rouco, com dor de cabeça, aqui tem mais ou menos 3.000 pessoas, eu vou orar pelas pessoas, mas eu não vou conseguir pregar hoje. Você vai lá e você prega hoje. Nossa. Eu olhei para a cara dele e falei, o quê? Eu imagino. Ele era meu pai espiritual, eu não podia desobedecer. Nossa. E se eu não pregasse bem, ele mandava a gente sentá-lo. Sabe, formador, né? Uhum. E eu olhei para a cara da Silvana, ela falou, vai lá no Santíssimo, volta para o Santíssimo, pede para o Senhor o que Ele quer que você fala, você vem e prega, nem que for 15 minutos. Preguei 40. Olha. Aí eu fui no... Irmão, vocês imaginam eu chegar no Santíssimo assim, tremendo, abri a Bíblia aleatoriamente e preguei. De que jeito? No poder do Espírito Santo, mas obedecendo, né? E aí, então, e depois eu não preguei mais uma coisa tão grande dessa, entendeu? Mas passou-se tanto tempo. E lá nas minhas formações à toca, entendeu? Depois eu fiz teologia. Estou fazendo teologia de novo hoje, que é teologia católica. Mas eu fiz a teologia também, né? Eu estudei teologia, né? E aí, recebi tudo isso, né? Essa doutrinação, eu fui assimilando que a igreja é uma instituição querida por Deus. Deus desejou a igreja. A igreja é a salvação do mundo. Jesus é o Salvador, mas hoje nós somos o corpo místico de Cristo. Cristo precisa da gente, né? Entendeu? E aí o que aconteceu? Aí eu fui sendo formado, mas por quê? Porque eu tinha aberto meu coração para o Senhor, não quis mais caminhar sozinho, entendeu? Eu quis ser de Deus. Exatamente. Né? E eu não sou nenhum santo, eu tenho meus defeitos, meus problemas, meus ais, entendeu? Sim. Mas assim, hoje é tudo com Jesus. Né? Quanto chorar aos pés de Jesus, entendeu? Antigamente era sozinho, hoje é o Senhor. É Deus, né? Então... Daí que aconteceu? Aí o padre Marcos Adriano era o pároco da paróquia Nossa Senhora de Lourdes. E nessa época a São Benedito pertencia à paróquia Nossa Senhora de Lourdes, né? E aí o padre Marcos recebeu do Dom Ayrton uma ordem de ter escolas da fé nas paróquias, porque ele viu a necessidade do católico conhecer a doutrina, né? Nesta época eu já tinha deixado a toca, né? Entendeu? Vai fazer 7, 8 anos, isso, né? Mais ou menos, isso. Eu tinha terminado a teologia, aí o padre Marcos me chamou, contou dessa orientação do bispo, esse pedido do bispo. Ele falou, aqui na minha paróquia você vai dar a primeira turma de escola da fé. Eu falei, verdade, padre? Ele falou, Eu falei, eu vou dar. Eu falei, imagina, padre. Não, tem gente muito melhor, e tem mesmo, até hoje eu concordo. Tem gente muito melhor que eu, mas foi um chamado de Deus. Entendeu? Eu dei todas as desculpas possíveis. Então, a primeira turma de Escola da Fé foi aqui em Vinhedo. Quando estava no final, né, do primeiro ano ali da Escola da Fé, foi quando
o padre Marcos Adriano daí foi embora, o padre Sérgio assumiu, né? E aí foi esse processo. Sim. Como eu tive sempre alunos de fora, e por causa da toca também, a gente foi... O pessoal me conhecia, né? E aí vieram os convites de paróquias da arquidiocese, né? Então daí eu fui para Valinhos, voltei para Vinhedo, voltei para Valinhos, fui para Campinas, voltei para Vinhedo. Cada ano, E aí, esse ano estou em Campinas de volta. Então, mas foi assim, o que eu quero dizer, esse processo que não foi um mar de rosas, entendeu? Foi luta, né, Luiz? Foi luta, foi renúncia. Foi renúncia, né? Foi muito dedicação. Jejum, muita oração, muita dedicação, muito estar lendo por causa da minha sede, entendeu? E até hoje eu estudo, né, Lu? Não só gosto. Isso, mas eu penso assim também, eu vou usar essa palavra assim, ó, chacota. Né? Quantas chacotas também, sim, não é verdade? Porque a gente está nesse processo, a gente ouve muitas, né? Verdade. Olha, eu ouvi de alguns teólogos, né? Geralmente, isso não é para me engrandecer nem nada, porque eu não preciso, porque eu não faço nada para me promover. Sim. Nunca é o nome do Luiz que aparece, é o nome de Jesus. E quando eu vou embora da paróquia ou da obra em que eu estou, o que vai ficar com a pessoa é o ensinamento de Jesus. É Jesus e eu desapareço. Né? E essa é a minha alegria mesmo, que eu quero desaparecer, que a pessoa nem lembre, mas... Só foi um instrumento. Isso, né? porque o que importa é a glória de Deus e a salvação das almas, né? O processo que foi comigo, né, Lu? Entendeu? Então, eu sempre passei problemas grandes na igreja, sabe? E às vezes eu não entendia por quê, eu não entendia que era um ciúmes, que era uma inveja, né? E as minhas turmas de escola da fé sempre dá bastante gente, né? Sim. O ano passado, na Matriz de Santana aqui, nós entregamos, eu creio que foi 120 diplomas, certificados. Fora as pessoas que iam frequentar e não fizeram todo, mas foram em ciclos, entendeu? 150, vamos imaginar assim, 150 que receberam o diploma Escola da Fé, né? O aprendizado, aquilo que você passou. Agora você imagina esses 150... né? Multiplicar. Isso. Imagina, olha exatamente. Como que vai crescendo. Na Nossa Senhora das Graças, em Valinhos, nós tínhamos quase 200 alunos que receberam o diploma. Entendeu? Foi uma maravilha. O padre Alessandro sempre veio e falou assim, olha, é impressionante o que... não é as minhas aulas, é a formação fez. E eu quero aproveitar também a oportunidade, né? O Lu foi meu aluno. Eu fui aluno do Luiz também, da Escola da Fé. E eu falo para ele assim, o quanto me ajudou muito nas minhas pregações, né, no meu ensinamento também, porque é uma busca. Aproveitando, Luiz, a conversão não é só seguir um caminho dentro da igreja, não é só ir para a igreja, né? Não é só ir para a missa, não é só ir para o grupo de oração, rezar o terço. Isso aí, a conversão não consiste só nisso. A conversão é uma mudança de vida, né? E dentro da conversão, eu tenho que buscar aprender a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, conhecer a igreja, conhecer a doutrina da igreja, enfim, fazer a escola da fé, né? É onde você vai ter um grande aprendizado. Ir nos grupos de adoração. Ir nos grupos de oração. Não pode faltar da Santa Missa. De jeito nenhum. De confessar, então, de receber. O processo de conversão é uma decisão. Você tem que decidir. Não é, vou ali fazer uma coisinha. Não, se você tiver com esse pensamento, você não vai conseguir se converter. Né? Tá aqui o Luiz, que falou o processo de conversão dele, que não foi nada fácil. Ele falou coisa de 30 anos atrás, aí, que vem vindo e está até hoje. E ainda, até hoje ainda não é fácil, né, Luiz? Não é difícil, porque assim, eu tenho um problema de saúde, né? Entendeu? Na minha família a gente tem problemas assim, câncer, é uma coisa que pega. Os meus últimos tumores foram malignos, entendeu? E eu tenho um problema de coluna muito sério, entendeu? Então eu tenho que fazer uma manutenção da minha coluna para mim poder trabalhar, e a minha maior preocupação é também trabalhar na obra do Senhor. Entendi. E a gente vai ficando velho, né? Vai chegando, né? Vai chegando. Então, quer dizer, além das limitações físicas, e às vezes eu falo assim, puxa, eu queria que meu corpo respondesse de uma outra maneira. Né? Porque esse ano eu faço 54, Lu. Não parece, Luiz. Eu acho que parece. Sim. Não. Eu acho que parece. Bom, mas enfim, assim, eu precisaria ter mais exposição. E eu já estou reparando, mas eu vou morrer bem velhinho, se Deus quiser. Amém. E trabalhando por o Senhor.
Entendeu? Mas assim, é uma alegria. Então, quer dizer, tem a aceitação do teu corpo, porque às vezes você quer fazer, o teu corpo já está mais limitado, né? Entendeu? E tem, assim, os problemas com as pessoas, entendeu? Que a gente tem que saber lidar com pessoas difíceis, sim. Né? Eu não estou falando que eu sou uma pessoa fácil também, né, Lu? Entendeu? Eu também tenho os meus problemas, os meus pecados, coisas que eu ainda estou me santificando, estou me convertendo ainda, né? Entendeu? Tem, assim, pessoas em todas as escalas na igreja, todas as hierarquias, né? Às vezes, né, Luiz? No cortando, você vai dizer... Os ministros... Às vezes as pessoas veem a gente pregar a palavra de Deus, né? Vai lá e prega. E às vezes acham que a gente não tem problemas, que a gente não fica doente, não tem pecado. Não, a gente tem problema, né? Nós temos pecados e muitos, né? E ainda, muita coisa ainda se converter. Igual o Luiz acabou de falar agora, ainda tem coisas que ainda estão se convertendo, né, Luiz? E a gente tá... por isso que eu falo, nós estamos num processo de conversão. Por isso que eu não gosto dessa palavra, eu estou convertido. Né? Eu não gosto dessa palavra, assim, eu estou convertido, porque ainda não está pronto. Né? É verdade. E o Espírito Santo vai aperfeiçoando a sua obra, não é? Entendeu? Porque assim, às vezes sem querê-lo, porque a gente é humano, a gente tem a nossa humanidade, tem a nossa busca em Deus, mas tem a nossa humanidade. De repente alguém te fecha no trânsito, entendeu? Eu estou melhor. Mas não é que eu sou o nervosinho do trânsito, mas eu vejo cada barbeiragem e falo, meu Deus, esse cara vai provocar um acidente. Porque quem vai muito devagar também provoca, porque você está indo devagar à esquerda. Exato. E você quer ir devagar, você tem que ir à direita. Bom, a pessoa está devagar à esquerda. Aí tem alguém que, sei lá, saiu do trabalho, tem faculdade, você não sabe. Aí vai te poder, né? Eu falo, gente, misericórdia. Aí o cara vem... E aí você fala um palavrão, né? Eu sei que o cristão é assim, a gente falou o palavrão que não devia, e aí todo mundo ouviu o palavrão, mas não veio você pedir perdão para Deus e falar, ai, Senhor, o que eu fiz? É por aí mesmo. Né? Qualquer coisa, assim. E segunda-feira na aula, né? Você não pode falar nada, não pode falar isso. Segunda-feira na aula lá, nós estamos estudando a parte da igreja, do mistério da igreja e tal, né? E que nós somos hóstias vivas, né? E aí eu falei assim, então ali eu leio muito os documentos do Vaticano II, né? Então a gente estava lendo uns parágrafos da Lumen Gentium, né? E ali fala que Deus espera de nós a nossa santificação. E eu falei ainda para o pessoal, né? Eu falei assim, quando você topa o dedinho do teu pé na quina da cama, aquela dor, eu falei, o que você faz? Todo mundo, a gente xinga. Quem não faz isso? Eu falei, então, mas é aí que nós vamos ter que nos educar. Dessa cacetada que você dá e você fala, glória a Deus, louvado seja. E eu te ofereço essa dor, Senhor, em reparação dos pecados cometidos contra o seu sagrado coração, contra o coração imaculado da Virgem Maria e pela minha conversão. Então, quando você conseguir não falar um palavrão e dar glória a Deus e oferecer essa dor a Deus, é um processo de conversão. Porque foi comigo. Os jovens que começaram comigo, Lu, eu falava muita besteira, eu falava muito palavrão, vocês não imaginam, muito. E quando eles começaram a querer me ajudar, quando eu falava um palavrão, eles se jogavam tudo no chão. Porque eu falava e não percebia, entendeu? Né? Então eu contei isso lá então, também. Automático que era, né? Automático. E aí, então, quer dizer, e agora nesse processo, gente, então pega as suas dores, sabe, Lu? Tudo que você sofre, oferece a Deus em sacrifício, são sacrifícios agradáveis a Deus, entendeu? Pela conversão dos pecadores, porque o mundo está precisando se converter. Nós estamos nesse processo, como você falou, mas o mundo virou, né? O mundo jaz no maligno, né? Quer dizer, Jesus falou assim que haveriam sinais da sua volta, Lu. Né? Então, por exemplo, ele falou que haveriam guerras, quer dizer, mais do que a Segunda Guerra Mundial, quer dizer, mas ele falou, ainda não virá o fim. Então, quer dizer, a grande guerra já veio, mas Jesus ainda não voltou. Mas do tempo da Segunda Guerra para agora, já passou bastante tempo. Então, ele falou, haverá guerra, mas ainda não será o fim. Mas agora, com o decorrer do tempo e os sinais que nós estamos vendo agora, e sinais mundiais, Lu, entendeu? Então, nós temos que estar espertos, porque Jesus está voltando. Eu estava vendo hoje uma reportagem hoje, Luiz, nesses últimos 5 anos, até foi do Ironi que eu vi. Quantos milagres eucarísticos que estão acontecendo. Você viu da Argentina agora? Eu vi agora, esse mesmo que eu vi hoje também.
Eu fiquei assim, Então, de boca aberta. Então, Com aquilo lá. daqui a pouquinho na Escola da Fé, nós estamos lá pondo as aulas, então nós estamos em Cristologia, estamos estudando o credo. Assim que acabar o credo, vai ser postada o Mistério da Santa Missa. E ali nós vamos estudar a Eucaristia. Que maravilha. Meu, que maravilha. Muito. Porque também tem católico perguntando para protestante, para pessoas espíritas, esotéricas, o que é Eucaristia, o que é Jesus. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, Você não tem tem que perguntar para nós quem é Jesus, Exato. quem é a Eucaristia, não é? Exatamente. Ô Luiz, vou fazer uma pergunta, né? Sempre assim, num processo de conversão, quando a gente tem um chamado à conversão, o Senhor nos dá uma palavra, né? Ah, Eu até verdade. perguntei para você, qual foi sua palavra de chamado? Você pode falar pra gente, Luiz, qual foi sua palavra? Posso, deixei na separado aqui. Agora estou com o meu secretário, até óculos, né? Bom, então, quando nos primeiros dias de conversão, nos primeiros tempos de conversão, eu pedi uma palavra aleatória para Jesus. Sim. E ele me deu essa de Josué. Claro que eu não sabia nem quem era Josué, né? Não tinha nem ideia. Mas ele me deu assim, bem em Josué, capítulo 1, no versículo 6. Então diz assim, são 4 versículos. Pode ler, pode ficar. Então o Senhor falando, quer dizer, ele estava já me preparando para a missão. Eu não sabia. Eu nem sabia, coitado. Mas ele estava me... E essa palavra sempre me guiou nos momentos mais difíceis, Lô. Sabe? Ser firme e corajoso, porque tu has de introduzir este povo na posse da terra. Nossa. E eu quero introduzir o povo na posse da terra, do céu, sabe? Conhecer a igreja, amar o Santo Padre, sabe? Né? Então, ser firme e corajoso, porque tu has de introduzir este povo na posse da terra que jurei a seus pais dar-lhes. Tem ânimo, ser corajoso, para cuidadosamente observar toda a lei que Moisés, meu servo, prescreveu. Não te afastes dela nem para a direita e nem para a esquerda, quer dizer, da doutrina, do ensinamento da igreja hoje, né? De Jesus. Exato. Para que sejas feliz em todos os teus caminhos. Traze sempre na boca as palavras deste livro. Medita o dia e noite, cuidando de fazer tudo o que nele está escrito. Assim prosperarás em teus caminhos e serás bem-sucedido. Isto é uma ordem. Olha a ordem que ele me deu. Ser firme e corajoso. Não te amedrontes, não tenha medo, porque o Senhor está contigo em qualquer parte por onde fores. Então, amém. Quando vieram as perseguições, porque eu fui perseguido já, sim, sabe, Lu? E eu olhava para essa palavra e eu falava assim: eu estou com medo, mas eu vou me armar da coragem de Deus. Eu não estou sozinho, o Senhor está comigo. Né? O general dos exércitos celestiais está comigo. O general está comigo. O Todo-Poderoso está comigo. Você confiar, né? Porque aí eu abri a boca e Deus falava. E eu sofri até um julgamento dentro da igreja. Olha que coisa. Veio um representante do bispo, até de Campinas, eu lembro muito bem dessa cena, os irmãos que estavam comigo lembram. Eles queriam me retirar dos grupos de oração, me retirar. Você acha? Mas aí o que aconteceu? Aí foi como um tribunal mesmo, sim, né? E foi muito sofrido para mim, porque eu estava com todo o meu coração querendo fazer com que Jesus fosse amado, que os católicos entendessem que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores está conosco, né? Bom, conclusão, eu tenho a carta ainda, tenho tudo eu guardei, né? Mas foi uma época sofrida. E aí eu olhava para essa palavra e o Senhor falava: ser corajoso, eu estou contigo. Quer dizer, você está com medo, mas você vai andar sobre as águas. Você está com medo, mas você não vai submergir e morrer. Eu te farei andar, entendeu? E aí depois eu fui absolvido. O representante do bispo, que era o Dom Gilberto na época, veio o padre Canoas. Ele falou assim: não, mas tudo que esse moleque tá... Porque era moleque, né? Uhum. E eu não conhecia a doutrina como eu conheço hoje. Olha que coisa. Entendeu? E ele falou assim: não, esse moleque ele não está falando nada errado. Acho que ele não está se expressando direito, vocês não estão entendendo o que ele quer dizer.
né? Que coisa. Porque ele conhecia a O negócio doutrina. foi sério, então, Luiz. Foi seríssimo. Então, isso foi uma das coisas, Lu, entendeu? Perseguições. E eu já ouvi de muitos assim, teólogos na igreja me questionando, falando assim, por que você está dando aula na escola da fé? Eu me visto melhor, eu me expresso melhor, eu estudei mais do que você, por que é você e não eu? Entendi. E eu fui diante do Santíssimo um dia, Lu. Também triste, eu estava triste, né? Porque eu vi isso algumas vezes, né? Aqui na Arquidiocese. E aí eu estava diante do Santíssimo, né? Diante do Sacrário, e eu falei, Senhor, me falaram isso, isso e aquilo. E Jesus falou para mim assim, eu sei. Quer dizer, ele sabe. Ele sabe tudo. Eu falei, Senhor, e aí? Ele falou assim, eles estão certos. Eu falei, então, Senhor. Ele falou, então. Eles são mais bonitos, eles sabem falar melhor, eles estudaram mais. E eu falei, Senhor, então por que o Senhor pôs eu e não pôs eles? Ele falou assim, porque eu amo usar os fracos para confundir os fortes. Olha só. Então isso me consolou, Lu. Eu Entendi. falei assim, então tá, então o Senhor está me usando, porque o Senhor quer, o Senhor sabe da minha pequenez, o Senhor sabe da minha fraqueza, o Senhor me conhece. E mesmo assim, o Senhor me chamou, me fez estar aonde Tu queres que eu esteja, Exato. porque eu não movi um dedinho para nada. As portas se abrem, Lu. Deus abriu a porta, eu entro. As coisas foram acontecendo, Enquanto a porta está né? fechada, eu fico na minha. Abriu a porta, eu vou. Entendeu? É assim que você vai. Então, o Senhor deixou isso muito claro, meu irmão. Então, você também. Às vezes tem pessoas melhores que você, mas Deus escolheu. E Ele usa os fracos para confundir os fortes. Exatamente. Entendeu? Então, essas coisas de Deus na nossa vida, né, vai assim, nos deixando de boca aberta. Você fala, olha, é o poder de Deus. É o poder de Deus. Eu olho para mim, Lu, eu falo, eu sei da minha pequenez, eu sei da minha simplicidade. Por exemplo, as aulas do YouTube, eu acho que eu sou o cara mais simples que tem ali. Eu não sei nem como que eu tô ali, eu falo, entendeu, né? Mas assim, eu vou com todo o meu amor, eu dou o meu melhor, entendeu? Eu sei que tem gente que podia estar muito melhor. Ainda eu falei para o Felipe e para a Dani, mas justo eu. Mas está aqui, ó, você acabou de ler, né? Então, mas a palavra que ordem. Deus me deu é uma ordem, que eu tenho que ser forte, corajoso e ir em nome do Senhor, porque era Ele que através de mim faria as pessoas entrar no céu. Exato. Até o próprio Jesus diz, né? Sem mim, nada podeis fazer. E é verdade. isso. Lu, sem Ele não vai, eu não funciono. Não vai. Tem que ser Ele. Exatamente. Tem que ser Ele. Sim. Eu sou dependente mesmo dele. Até no meu trabalho, sabe? Tem dias assim que eu estou muito cansado, né? E eu falo, Senhor, me ajuda. Eu peço muita ajuda do meu anjo. Eu falo, anjo, me ajuda a atender esse cliente difícil. Há pessoas difíceis, entendeu? Né? Pessoas da igreja difíceis. Né? E eu falo, Santo Anjo, me ajuda, me rege, me ilumina, me governa, me dá força. E o Espírito Santo não abandona. Quando acontece um problema, uma dificuldade, você tem que perceber por que Deus está permitindo que isso aconteça comigo. É porque Ele está te formando. Entendi. Ele está te formando. Porque quantas orações você faz e você fala, Deus não está respondendo, Deus não está me ouvindo. Mas Ele está respondendo do jeito dele. Na época dele, no tempo dele, como você falou, a gente precisa aprender a ouvir a Deus. Entender o discernimento dele, né? Porque, Lu, hoje eu estava conversando até com uma amiga minha, que ela tem ajudado na pastoral de rua, que é a Fernanda de Louveira, entendeu? Nossa, uma grande serva de Deus. E ela vai lá no grupo de adoração de quinta-feira, ali na São Benedito também. E a gente falava exatamente isso. Porque há momentos de tanta dor, por exemplo, você vê um filho que está morrendo, você reza, e a pessoa está morrendo. Outro você reza e sara. Outro reza do mesmo jeito, jejua, entendeu? Então, por que Deus está permitindo isso? Entendeu? É assim, aquele se entregar a Deus e se abandonar no silêncio de Deus. Né? Às vezes, assim, quando o médico me deu a notícia, agora o tumor está tudo maligno. Nossa, tive que mudar minha alimentação e tal, né? E eu falei, poxa, Senhor, mas quinta-feira a gente reza e as pessoas saram. Eu estou rezando, a pessoa está sarando e eu estou ficando doente. É o contrário. E daí eu relaxei. Eu falei, quer saber uma coisa? O Senhor sabe que eu estou doente, eu vou me tratar, vou fazer a minha parte. Né? Vou fazer a minha parte. Eu falei assim, Senhor, eu vou me abandonar em Ti. Cuida de mim.
né? E Deus colocou uns anjos na minha vida, né? Eu tenho as minhas amigas lá, por exemplo, eu preciso nadá-lo, por causa da minha coluna. Eu tenho a Estela Ré, a Duda, a Carla. Gente, elas são uns anjos na minha vida. Gente que eu não mereço. Gente que eu não merecia na minha vida, sabe? A sua amizade, a amizade dos padres, a sua amizade, sabe? Vocês me fazem tanto bem, vocês me ajudam a ser santo, ser melhor, entendeu? Porque eu sei a porcaria que eu sou. Mas quando eu tenho essas pessoas perto de mim, eu falo, meu Deus, que pessoas, vocês são ouro, vocês valem ouro, sabe? Vocês são mais do que ouro. Então, assim, eu fico muito feliz, né, de ter vocês perto de mim. Porque há pessoas que você realmente tem que se afastar, né? E uma você tem que aproximar. Então, os irmãos na fé é uma coisa muito preciosa. Entendi. Né? Muito preciosa. Luiz, o programa está muito lindo, maravilhoso, seu testemunho de... Falei muito, né? Não, olha, nem parece que foi tão pouco tempo, né? Dia 7 eu estou no grupo de adoração, 7 de março. 7 de março, grupo de adoração. Aqui em Vinhedo, aqui em Vinhedo, né? no grupo Divina Misericórdia, né? Então, amanhã eu estou em Louveira. Amanhã em Louveira? Amanhã em Louveira, no Burque, na comunidade de São José. Pregação. Olha aí. Então, irmãos, aí está o Luiz, né, pregador. Eu já tive aula com ele também da Escola de Fé. Foi, show de bola. Me ensinou muito, aprendi bastante. E esse era o foco hoje, de trazer um pouquinho daquilo que o Luiz viveu. Vocês viram que não foi fácil, né? Não tem sido fácil e não é fácil um processo de conversão. Então, um processo de conversão ele não é tão simples assim, né? Conversão não é... Oi? Gera felicidade. Essa é a pergunta que eu vou chegar daqui a pouco. Então, um processo de conversão não é simplesmente... Não quero atacar ninguém, não é isso. Mas não é sair de uma igreja e ir para outra e já estou convertido. Não é isso. Um processo de conversão é uma mudança de vida. É uma mudança radical, é uma decisão, né? Eu quero Deus. Eu quero conhecer Deus. Eu quero conhecer a sua igreja. Eu quero conhecer a sua doutrina, né? E essa igreja nossa, católica, apostólica, romana, ela é linda, ela é rica. E eu também fui um pouquinho assim, Luiz, não vou falar muito do meu processo, mas assim, quando eu comecei a estudar a igreja, a palavra, eu me apaixonei. Eu me apaixonei pela igreja, eu me apaixonei pelas coisas de Deus e estou até hoje estudando, né? E você, meu irmão? Você, minha irmã, que está do outro lado, assistindo o programa, semeando a palavra, talvez hoje Deus te deu muita resposta para você. E determina. Converta-se. Procure estudar a tua igreja. Procure fazer perguntas para católicos. Procura uma pessoa sábia aí na sua paróquia, na sua comunidade, que conhece muito de doutrina, que conhece muito de igreja, né? E que as comunidades também abrem a oportunidade para essa pessoa evangelizar. Às vezes falta oportunidade também. Talvez aí na sua paróquia, na sua comunidade, tem uma pessoa que quer muito ensinar a palavra de Deus, mas às vezes falta oportunidade. Talvez você é essa pessoa que quer ensinar, mas seja audacioso. Chega no seu sacerdote com muito cuidado, com muita educação, claro, né? Porque o sacerdote ele é a autoridade da paróquia, né? Temos que ter respeito e obedecê-los, não é verdade? A gente não é dono de nada, né? Mas vai lá, conversa com o seu sacerdote. Olha, eu gostaria muito de ensinar a palavra de Deus. Quem sabe aí hoje Deus está te dando para você uma oportunidade também, né? De ser um grande evangelizador, de levar a palavra de Deus para aqueles que estão precisando e necessitando. Agora a pergunta que eu quero fazer, Luiz, diante de tudo isso daí, né? Esse processo, essa dificuldade, né? Essas perseguições, até na sua palavra que você leu, que Deus deu para você no seu processo de conversão, fala assim, para que seja feliz. Agora eu te faço uma pergunta, Luiz. Você é feliz? Nossa. Aquele buraco nunca mais eu senti. Aquele buraco eu nunca mais senti. Sou feliz pra caramba, entendeu? Né? E assim, felicidade é algo que se constrói, Lu, né? Entendeu? Então, como eu te falei, os meus amigos perto, é muito bom ir para Santa Missa, é muito bom ir para o grupo de adoração, é muito bom ir dar a aula, é muito bom estar com os pobres na rua,
né? Então, às vezes as pessoas falam para mim, mas você tem cada amizade, e tenho mesmo. Porque os caras ali bebem, os caras usam droga, sei lá, entendeu? E eles me encontram por aí no cotidiano da vida. E eu não vou dar bola. Que nem outro dia a gente estava numa manhã inteira de formação na paróquia, na Matriz São Sebastião, né? E eu tô lá participando, né? Não estava trabalhando, estava recebendo, né? E o irmão, eu fui até o banheiro, quando eu estava voltando para a igreja, o irmão, Luiz! Que gostoso. Sujo, querendo tomar banho, querendo comer, que estava com fome. E eu falei, eu não posso sair daqui agora. Eu falei para eles, Antônio, quer saber uma coisa? Vamos comigo. Eu fiquei no último banco. Nossa, mas... Aí troquei a camiseta dele, fui comprar marmita e tudo mais. Então, quer dizer, isso tudo dá alegria, porque eu falo, poxa, tá vendo, né? Então, assim, é muito bom ser católico, é muito bom ser cristão, Lu. É muito bom ser útil, né? Isso. É gostoso quando a pessoa chega em você e fala assim, nossa, aquela palavra que você me falou foi muito bom, me edificou. É gostoso a gente ouvir isso. É sinal de que você foi útil na vida de alguém. Sim. Né? E aí, segunda-feira eu parei com o Felipe e a gente começou a rir, porque agora o Felipe está namorando também, né? Então, ele tem uma namorada para cuidar. E aí a gente tinha que gravar a aula de manhã, a gente tinha que fazer um monte de coisa à tarde e aula à noite em Campinas. Então, eu sou de Vinhedo, a gravação é em Valinhos e a aula é em Campinas. E eu tô com meus pais que não estão muito bem de saúde, a gente tem que... Você tá com seu irmão também, né, Lu? Então, então, assim, chegou uma hora, eu sentei no chão e comecei a dar risada. Ele falou, o que foi? Pirou, Eu falei, não, eu não sei o que eu vou fazer hoje. Eu falei, eu sei o que eu tenho que fazer. Eu falei assim, então, do que chorar, eu vou rir. Né? Então, eu ri de mim mesmo. Sabe, Lu? Então eu rio de mim, eu falo, o que eu fiz, E tudo bem, né? Porque, às vezes me dá dor nas costas, muita dor. Eu falo, gente, como é que eu vou dar aula de pé com essa dor que eu tô? Aí eu dou risada e falo assim, vou ter que dar, louvado seja Deus, vamos embora. Tem que ser eu, não tem outro, né? Então vamos lá. Tá maravilhoso o programa, dá vontade de ficar aqui a noite inteira conversando. 2 pregadores conversando, imagina, né? Quantas coisas tem para falar. A gente precisa de uma lanchonete qualquer dia. Chama a gente vai para lanchonete. Aquelas tardes de louvor, igual o Luiz falou, né? Tá precisando, tá precisando. Jovens. Mas é isso, Luiz. Deus, ele é maravilhoso. Eu também sou muito feliz, viu? Não falo isso da boca para fora, não. Falei isso agora no retiro que eu preguei agora na Paróquia Santana com o pessoal do grupo de oração lá. E eu fiz essa pergunta, eu falei isso no final. Eu tenho, né, estou no 11 anos aí no processo de conversão, mas eu falo uma coisa para você, Luiz, e falo para você, meu irmão, eu sou muito feliz. Em meio a tantos problemas, né, a gente está com problema de saúde aí na família, né, mas Deus é mais, a gente está em oração, e eu tenho certeza em nome de Jesus que a vitória já está garantida, viu, Leandro? Eu sei que você está assistindo o programa, tá? Tem muitos rezando por você, tem muitos intercedendo por você. E o Senhor fala mais uma vez, a vitória já está garantida, né? Aqui a gente vive um tempo, é um tempo que a nossa família está vivendo. Então, Luiz, em meio a tudo isso daí, eu sou muito feliz, muito confiante em Deus. Eu tenho pregado muito, Luiz, falado isso muito, até para minha família. Não questione Deus. Não questione Deus. Deus é Deus e ponto, né? Vamos fazer a nossa parte, vamos rezar e que seja feita a vontade de Deus, né? Então era isso, o programa de hoje. Luiz, muito obrado. Eu que agradeço, Lu. Foi um prazer estar aqui, né, com vocês, né? E vai ter mais vezes, pode ter certeza disso. A gente vem. Tá? Eu fiquei muito feliz. E aprendi também hoje aqui com o programa. Eu também, aprendi. Com o Luiz a gente só aprende. Que isso. Deixa eu perguntar agora para Bruno. Tem orações, Bruno, pedidos? Boa noite, irmãos. Primeiramente, quero agradecer a todos os quase 40 pessoas assistindo. Amém. Essa noite. E temos oração, sim. A Marcela pedindo oração pelo Elton, por um emprego para ele. E para o Luiz, perguntando a Dagmar perguntando para ele onde que ele está dando o
aula em Campinas, só reforçando para ela, então, onde é que ele está dando. Ah, sim. Então, Fátima, nós temos no Facebook uma página da Escola da Fé. Então, no Facebook, Escola da Fé Católica. Eu não sei se lá eles colocaram Luiz Maier ou não. Então, na primeira página, tem ali todas as informações, com endereço, CEP, o telefone da paróquia, né? Então, tudo está ali. É toda segunda-feira, das 8 às 9h30 da noite. Das 8 às 9h30. De Vinhedo lá, porque assim, está bem pertinho do Campina Shopping. Então, de Vinhedo ali, do Campina Shopping, ali dá 5 minutos. Mas de Vinhedo lá, dá uns 40 minutos. Entendeu? Sim. Então não é tão longe. Eu escolhi, quando o padre Cláudio me chamou, um padre maravilhoso, sabe? Mais um padre que a gente conhece, que a gente vai ter intimidade. Eu falei para ele, olha, vamos fazer na comunidade Sagrada Família, que está perto da Dom Pedro. Sim. Então, quem vem de Valinhos, de Vinhedo ou de Paulínia, né? Porque tem gente de todo lado, né? Amém. Eu falei, pega ali e já chega rapidinho. Então, na primeira página do Facebook, né? Ali tem todas as informações. Leve sua Bíblia e seu catecismo, tá? O catecismo da Igreja Católica e a Bíblia. Caneta, caderno, essas coisas, né? E assim. E lembrando que quem faz a Escola da Fé recebe um certificado no final, né, Luiz? Sim, claro, porque é um rico ensinamento, isso, né? Então vai ajudar muito vocês que querem se tornar, né, catequistas, ministros da palavra, pregadores, né? Tem muita gente ali. Eu tenho, humildemente falando, né? Tem grandes personagens ali no YouTube, né? Nos acompanhando nas aulas no YouTube. Mas eu sei que a aula presencial é mais gostosa do que a aula do YouTube, né? Porque a gente interage mais na aula presencial, né? E aí vocês estão convidados para ir no grupo de adoração também, né? De quinta-feira, na São Benedito, em Vinhedo. Isso. A partir das 19h30 da noite, né? 19h30. Em Louveira também, 19h30. 19h30 também. Mais alguma coisa, Bruna? Não? Então a gente vai finalizando o nosso programa, Semeando a Palavra. Mais uma vez, muito obrigado, Luiz. Obrigado, Eulo. Tá? Muito obrigado. Pode ter certeza que você vai vir mais vezes aqui conosco aqui. Amém. Fazer mais ensinamentos aqui. Amém. Eu quero pedir em nome de Jesus por essas pessoas que pediram oração. Amém, Senhor. Pelo Elton. Amém. Quero pedir de maneira especial também pelo meu irmão Leandro. Amém, Senhor. Que Nossa Senhora vai passando à frente. Amém. Por todos aqueles que estão desempregados, que as portas de emprego vão se abrindo. Amém. Vai abençoando os currículos. Amém. Vai abençoando o Senhor o trabalho. Vai abençoando o Senhor esse ano de 2019, Senhor. Para todos aqueles que estão enfermos, Senhor. Com as tuas mãos chagadas, Senhor, vai tocando em todas as enfermidades, todas as dores. Eu quero pedir, Pai, em nome de Jesus, por todos os resultados de exames, Senhor. Vai tocando em todos os exames, Senhor. Os casais, meu Deus, está tocando muito. Os casais que passam por contendas, por brigas, mau relacionamento. Que o amor de Deus floresce entre os casais no matrimônio, para que possam se entender, para que possa ser feita a vontade de Deus na vida de vocês. Abençoai os filhos. Deus está curando alguém que estava revoltado com Deus, Deus está curando essa revolta. Pode falar, Luiz, pode ir. O Senhor está tocando num coração de uma pessoa que ela estava revoltada com Deus, achando que Deus estava te castigando, que Deus tinha culpa dos seus problemas. Não, você está tomando consciência que não. Que os problemas não são causados por Deus, não foi Deus que... Não, são problemas que aconteceram. Então Deus está curando essa revolta do teu coração. Você está tomando consciência de que Deus te ama, de que o senhorio de Jesus sobre você é tudo que você precisa, porque Jesus regendo a sua vida, Ele vai te dar, Ele está te dando essa paz necessária para você resolver o problema ou para você saber como conduzir esse problema. Então o Espírito Santo mesmo está te visitando nessa hora. Você está sentindo isso, essa libertação, essa cura divina operada sobre você. Aleluia. Amém. Amém, Senhor. Obrigado, Senhor, por esta noite, por este programa, pelas libertações que aconteceram, pelos casais que se reconciliaram. Amém. E por toda doença e enfermidade caindo por terra no nome de Jesus. Amém. Que assim seja. Amém. Amém. Uma boa noite. Fiquem com Deus. Até o próximo programa. Amém. Glória a Deus.